seguindo, então, as pessoas que vão, de acordo com o apóstolo Paulo, que irão obter as heranças de Cristo, precisa ser limpo de tudo aquilo que vivia em tempos de trevas. Em tempos de luz, a vida é outra. Então, segue os versículos seguintes. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Por que não sejamos cúmplices? Porque nós já temos subsídios e alimentos suficientes para simplesmente não coadunar com as obras das trevas, já que somos luz, e eu expliquei que a luz não se coloca embaixo, mas simplesmente num lugar visível. E as pessoas, elas estão olhando para nós, porque nós indicamos o caminho. Se nós indicamos o caminho, somos o referencial, portanto, como é que essa luz está? Então, nós não devemos coadunar com essas ações, e muito menos essas obras que não são obras que têm bons frutos, e nós temos bons frutos. Seguimos então, provando sempre o que é agradável ao Senhor, porque o que eles fazem em oculto, o sol referirá e vergonha, mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, se eu ou aquele povo que está na cidade de Éfeso reprovar todo aquele comportamento pagão, a luz está reprovando. Então, isso aí não deve ser alvo de abraçarmos ou estarmos associados a eles, a esse tipo de comportamento e de obras infrutíferas. Obras infrutíferas é diferente de frutos. São ações, obras são ações. Então nós não devemos nos associar com esse tipo de ser cúmplice, com esse tipo de pessoas que tem esse comportamento dessa natureza. Quando eu digo esse comportamento, é de todos aqueles itens que nós já abordamos aqui. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem essas pessoas que estão agindo dessa forma, há um convite do apóstolo Paulo para despertar, para acordar, para se levantar, e ainda mais dentre os mortos. Que dentre os mortos eles que estão mortos nos seus delitos e pecados, andando com práticas de trevas. Então o apóstolo Paulo convida e orienta aos Efésios e orienta a nós que deixemos essas práticas. Ele ainda diz assim, e Cristo te iluminará, portanto, vede prudentemente como andai. E aqui nós já sabemos que andar não é andar com os pés, é as nossas obras, as nossas ações. Não como nécios, nécios fala tolo, meninos que não têm experiências, que não foi alimentado, e aquele povo estava sendo alimentado. E o apóstolo Paulo diz, vocês não é mais nécio, vocês já saíram desse rol, porque vocês já têm alimento suficiente, e nos convida, e nos diz, vocês não são mais nécios, não são mais tolos. Ele diz aqui, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo é sendo ágil, né? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na apostila de vocês podem encontrar, eu até marquei aqui, falando sobre a questão do vinho, que o vinho tira a capacidade de esclarecimento, tira a visibilidade das pessoas, os reflexos. Então, e não vos embriagueis. O que é uma pessoa embriagada? É uma pessoa que não tem noção do que está falando, agindo, o comportamento.
E se já somos pessoas sábias, nós temos o quê? A sabedoria que vem do alto e as instruções. Então nós não precisamos estar embriagados no vinho da contenda, mas simplesmente caminhemos e enchei-nos do Espírito. Qual é a forma de se encher do Espírito? É simplesmente abdicando daquele velho homem, tendo um contato com Cristo e obedecendo às instruções que ele está escrevendo, o apóstolo Paulo, escreve para aquele povo que está na cidade de Éfeso. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo, pelas oportunidades, pelas orientações, por ser essa nova criatura em Cristo. E aí assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E esse capítulo, ele termina, essas instruções termina exatamente nesse capítulo 21. E o 22 a seguir já tem até o 32, 33, já vem falando sobre o lar cristão, o marido e a mulher. Certamente na Bíblia de vocês deve ter algum título. No nosso aqui tem o lar cristão, marido e mulher. Quero concluir com vocês essa leitura desse capítulo 5, com essa leitura exatamente assim: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Essa submissão que Paulo está falando é porque as mulheres que não tinham um compromisso com Deus da cidade de Éfeso tinham um comportamento diferente daquelas mulheres que abraçavam a fé. Então Paulo, ele instrui aquelas mulheres a serem submissas, não é subserviente, mas entender que Paulo dizia assim, seja o marido a cabeça da mulher, como Cristo é da igreja. Então não está falando de subserviência, está falando o homem é o cabeça, porque ele é o que planeja, o que coordena. E a mulher, ela está como auxiliadora, ajudando. Então a submissão é nesse sentido, como ao Senhor. Então o Senhor jamais maltratou a igreja, o Senhor se entregou por ela, né? O Senhor se dedica à igreja que ele comprou. Então a mulher, ela seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Assim como nós nos devotamos, as mulheres, a Cristo, por voluntariedade, por espontaneidade, sacrifica, a mesma coisa, porque quem ama, ela simplesmente, quando eu falo ela, o indivíduo, a criatura que está submisso ao outro, é por espontaneidade, é por voluntariedade. E há um crescimento nisso. Então convidamos as irmãs e também os irmãos que estão na sala de aula a pensar nessa submissão, não do ponto de vista de subserviência. E Paulo estava explicando aos cristãos de Éfeso exatamente isso. Então, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Então, quem é o salvador da igreja? É Cristo. E o corpo é composto por quê? Pelos membros. Então, a mulher deve ser submissa ao homem nesse sentido. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, ou seja, nada que venha denegrir, nada que venha simplesmente manchá-la, sujar, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama, porque ninguém jamais odiou a sua
carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. E diga-se de passagem que esses encontros nossos na igreja, em um seminário, em um curso, é um cuidado de Deus, que Ele está nos lavando através da sua palavra, está nos lavando através das instruções de vida, dando sempre graças a Deus. Desculpe, irmãos, o vento passou aqui, eu já estou aqui. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo a fez, porque somos membros do seu corpo, somos úteis, cada um de nós somos úteis, e Paulo estava dizendo isso, cada um tinha a sua devida importância dentro do reino de Deus e no corpo de Cristo. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Então precisam ter cuidado mútuos. Grande é este mistério, que eu me refiro a Cristo e a igreja, ou seja, trazendo a ilustração de Cristo com a igreja, do esposo e a esposa. Olha que simbologia, olha que analogia. Do ponto de vista humano, como é que a gente pode fazer essa comparação? Mas Paulo faz essa comparação devido a tão grande amor indescritível que Cristo tem pelo povo a se entregar, e que o esposo e a esposa precisam respeitarem-se mutuamente e serem um referencial de esposa e esposo. Não obstante vós, cada um de si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, amar, respeitar são um dos pilares que permeia o casamento. Então, assim, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está instruindo a ter uma boa disciplina, uma boa atitude, enquanto membros desse corpo de Cristo, né? A igreja, o edifício, vós sois lavoura de Deus, vós sois edifício de Deus, vós sois membros deste corpo a qual Cristo é o cabeça. Então as instruções de Paulo é que a nossa vida seja uma vida prática, uma vida crescente, porque afinal de contas nós estamos plantados nesse reino e precisamos ser um referencial de boas obras, de obras frutíferas, de ações de um verdadeiro cidadão dos céus. E até aqui nós caminhamos, concluímos esses versículos do capítulo 5, e quero lembrar aos irmãos a atividade que nós passamos em relação ao análise do capítulo, de cada capítulo do livro de Efésios, do 1 ao 6º capítulo. Pedimos aos irmãos que façam essas avaliações. Vocês terão as notas baseadas nesses exercícios. Nós teríamos uma outra atitude, um debate em sala de aula, mas eu acho que não vai ser possível, por conta que estamos com limite, né, a distância. Além de fazer a análise do capítulo, eu tenho o trabalho, a atividade que é para fazer a análise do livro. Eu peço que os irmãos façam. A coordenação vai direcionar o local onde vocês vão deixar, para nós assim avaliarmos. E uma coisa que eu quero pedir aos irmãos: veja a possibilidade de gravar um videozinho entre 3 a 5 minutos, falando de tudo que vocês aprenderam, tanto do que leu no livro, à medida que vocês foram analisando, e também do que se foi falado em sala de aula e através do vídeo, certo? Entre 3 a 5 minutos, de acordo com a limitação, mas que vocês falem, passem por todos os capítulos e feche com o aprendizado que obteve durante esses nossos encontros, e essa disciplina é de suma importância para nós enquanto cidadãos dos céus. Aguardo vocês no próximo capítulo, que é o capítulo 6. Em breve nós nos veremos. A paz do Senhor Jesus. Estamos orando. Continue orando pelo nosso país, pelo nosso Brasil,
aqui pelo Centro Missionário Ágape, tanto quanto os professores, né? Na pessoa da diretora Ana Rita, também da nossa coordenadora Naildes, e todos os demais alunos e os que estão enfermos, tanto as doenças crônicas, né? Como a situação que nós estamos vivendo por conta do coronavírus. Espero que orem por mim. Deus os abençoe e cresçamos em Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Amém?